Nessa retomada da série de vídeos Minha Biblioteca, eu quero continuar a mostrar a minha biblioteca de literatura policial, porque ela só faz crescer. E aí, eu quero mostrar nesse vídeo os meus livros da Tess Gerritsen. No primeiro ou no segundo vídeo dessa série, não me lembro se foi o Minha Biblioteca Literatura Policial 1 ou se foi no 2, eu mostrei esse que eu tinha acabado de comprar e acabado de ler na época em que eu fiz o vídeo. Que ele é um 2 em 1. Ele tem o primeiro livro da série, Rizzoli e Alice, da Tess Gerritsen, o cirurgião. E tem o terceiro livro, ele pula o segundo. O terceiro é O Pecador. E eu falei a propósito desses dois, então não vou comentar aqui. E aí eu comecei a comprar e ler mais ou menos na ordem, né? E o segundo é esse aqui, O Dominador. E essa série, a Tess Gerritsen é uma autora americana, né, contemporânea. Essa série Rizzoli e Alice se detém em duas personagens principais. É uma série policial e se detém na detetive Jane Rizzoli e na patologista Maura Alice, né? As investigações são feitas pela Jane e o trabalho de legista é feito pela Maura, né? Pela Maura Alice. E a Tess Gerritsen tem alguns livros solo também, né, que não fazem parte da série, mas eu só tenho e só li um até agora. E esse aqui é o segundo livro dessa série, Rizzoli e Alice, O Dominador. A gente conheceu o grande serial killer, né, com requintes assim de sadismo, né, no primeiro livro da série, no O Cirurgião, e que é uma figura muito bem construída pela autora, né, é aqueles casos em que o autor consegue criar aquele tipo de vilão que a gente gosta de odiar, né? Ele é muito inteligente, né? Ele é muito astuto. De vez em quando ela se volta para os pensamentos dele, tanto no primeiro livro, O Cirurgião, quanto nesse, O Dominador. De vez em quando ela interrompe a narrativa da ação e se volta para aquilo que esse personagem, né, do serial killer está pensando, o cirurgião do primeiro livro. E qual é o tema aqui de O Dominador? O cirurgião conseguiu um aprendiz, né? O título original de O Dominador é o aprendiz. Alguém que o admira tanto, né? Embora o cirurgião esteja na prisão, mas que o admira tanto que está seguindo os passos dele. E quando a detetive, né, Jane Rizzoli, que teve uma experiência assim, traumática com o cirurgião no primeiro livro da série, né? Ela começa a identificar nesses novos crimes, desse novo serial killer, semelhanças com o cirurgião, ela chama a atenção dos colegas dela para aquilo e eles não levam a sério, né? Uma coisa que a série acentua muito também é o problema das mulheres se imporem em profissões que são, na maior parte, dominadas por homens. Tanto a Jane Rizzoli sente isso, né, como policial, né, fazendo parte da polícia de Boston, que é onde a ação sempre se passa, quanto em menor grau, mas mesmo assim presente, a Maura Alice como médica também sente, embora a postura da Maura seja um pouco diferente da Jane, né? A Maura é mais fechada, é uma figura assim mais reservada, e a Jane é assim mais impulsiva e ao mesmo tempo não impulsiva assim no sentido de não pensar no que faz, mas ela é mais espontânea e mais intensa, né? Não é que a Maura não sinta as coisas, mas ela se controla mais. E a Jane, ela é mais assim, mais emoção, né? Muito bom, um dos melhores da série. Dominador, que é o segundo livro. Aí tem, né, O Pecador, que está no primeiro volume que eu já mostrei. Esse é o quarto volume do Blade Corpo. E aqui a autora amarra uma série de situações que aparentemente são situações e crimes, né, investigações distintas do passado e do presente, até que a autora começa a amarrar isso ao longo da trama, né, ao longo da história, e a gente perceber que está tudo conectado, né, tem tudo a ver. Em Dublê de Corpo a gente vai descobrir alguma coisa do passado da patologista Maura Alice. Também muito bom. Nesse aqui, que é o quinto volume, Desaparecidas, a Tess Gerritsen mostra nos tipos de crimes, mais uma vez, porque isso quem acompanha a série e lê, como eu estive relendo esses dias,
percebe isso muito, de uma forma muito forte, a preocupação dela com as mulheres, né, com a situação da mulher, com os crimes contra as mulheres, com a situação das mulheres nessas profissões e que são majoritariamente dominadas por homens, né? Aqui os crimes têm muito a ver com as mulheres, né? São crimes que têm relação com jovens que desaparecem, né? Meninas muito novas, pré-adolescentes, adolescentes que são atraídas, né, com falsos pretextos para a prostituição. Muitas delas não são nem americanas, né? Elas entram nos Estados Unidos com aquela esperança, né, de conseguir uma vida nova, vindo de outros países onde a situação delas não é boa, e quando chegam, né, em terra americana, na terra da oportunidade, elas são transformadas em prostitutas jovens, né? E aí as investigações desse livro estão voltadas para esse tipo de situação, para esse tipo de crime especificamente. Esse aqui é o sexto e é um dos meus favoritos. Eu reli esses dias. Esse livro é excelente mesmo. O Clube Mephisto é muito bom. Também a gente revê e amarra algumas coisas do passado da Maura. A gente vê ainda a Jane, né, como sempre, investigando. E esse Clube Mephisto faz referência a uma, vamos dizer assim, uma teoria, né, dentro de parte de algumas teologias, ainda que não a minha teologia, mas achei interessante a autora aproveitar, né, um livro apócrifo da Bíblia, para criar uma teoria de conspiração aqui dentro e mostrar por que esse clube existe, né, esse Clube Mephisto. Eu não quero contar muito, mas é muito bom mesmo, muito bom. Tem bastante suspense esse livro e eu achei interessante, eu achei muito feliz da autora ela ter conseguido reunir essa, né, essa ideia, né, essa teoria que está no livro apócrifo da Bíblia para aproveitar na sua trama policial. Muito bom, um dos melhores. Esse aqui é o sétimo, Relíquias, que eu fiz um vídeo a propósito, vou deixar o link embaixo. Também é excelente. Talvez ele em alguns momentos seja um pouquinho sentimental demais, mas mesmo assim é excelente. E outra vez a Tess Gerritsen está privilegiando os relacionamentos das mulheres, os problemas das mulheres durante a trama policial. Aqui a gente tem um criminoso e é aquela velha história de a situação não parece exatamente aquilo que a gente está vendo, né? Aquilo que ela está dando a impressão para nós e para a investigadora Jane Rizzoli. E a gente tem em primeiro plano também duas das vítimas, né? A mãe e a filha, em tempos distintos da história, né? Passado e presente. Esse aqui é o oitavo, o Gélido, que eu também já falei sobre esse livro num dos livros da série, num dos vídeos da série Livros, não me lembro mais qual, em que eu falei que mais ou menos o primeiro terço desse livro é um estudo, né, uma amostra de como uma boa escrita cria aquela atmosfera de suspense, de quase terror, né? Não aquele terror sobrenatural, mas aquele terror assim de criar mesmo um clima dentro da história quando numa viagem que a Maura Alice faz, né, a patologista, ela se junta com um antigo colega dela de faculdade, e aí eles viajam, depois que eles saem do congresso de medicina, se juntam com os amigos dele, né, desse antigo colega dela, e eles vão parar numa cidadezinha que parece que não existe ninguém ali, né, que a cidade está assim morta. Embora tudo esteja ali, as roupas das pessoas, a comida que elas estavam fazendo, onde foram parar essas pessoas? Que está tudo interrompido, como se elas tivessem sido assim, apanhadas de repente em alguma coisa. Mas o quê? E aí a forma como a Tess Gerritsen vai construindo esse clima, mais ou menos no primeiro terço do livro, faz lembrar um romance de terror mesmo. Muito bem escrito. E o livro não decepciona no resto. Mas esse primeiro terço do livro é impressionante a gente notar como ela conseguiu construir essa sensação assim de você não ter explicação, né? Você só sentir que tem uma ameaça pairando ali, você não saber onde está essa ameaça e o que ela é. Muito bom, Gélido.
Também é um daqueles livros em que os personagens secundários, né, criados para a trama, são assim encantadores, né? Tem um garoto aqui, um adolescente, o Julian, que é irresistível. É um amorzinho mesmo. E é muito importante dentro da história. Esse aqui, né, que é o nono, né? É o nono? Acho que esse é o nono da série, né? O nono. Não, é o nono. É A Garota Silenciosa, que a própria autora disse que é o romance dela em que ela mais se voltou para as suas raízes, né? Que ela tem ascendência japonesa. E aí ela aproveitou várias histórias que a mãe contava para ela, né? De lendas japonesas, dentro dessa história aqui, que envolve artes marciais, que envolve lendas do folclore japonês, né? O folclore oriental. E que, mais uma vez, envolve mulheres. A situação das mulheres, né? Das mulheres orientais. E algumas dessas lendas têm, inclusive, figuras lendárias japonesas que são figuras femininas fortes. É interessante ela ficar resgatando essas coisas e utilizando dentro da trama. Muito bom também. Muito bom, Garota Silenciosa. E o último que saiu no Brasil até agora, né? Eu tô de olho para o próximo, que já saiu nos Estados Unidos no final do ano passado, mas ainda não está no Brasil. A Última Vítima. Em que as figuras que aparecem naquele livro que eu destaquei, que eu falei que é um dos melhores, o Clube Mephisto, ganham um destaque aqui dentro, tá? As pessoas que fazem parte desse clube. E a gente tem aqui a amostra de uma escola muito especial para jovens, né? Meninos e meninas que têm uma coisa muito séria em comum. Todos eles tiveram seus parentes assim assassinados, né? De uma forma brutal. E eles fazem parte dessa escola, né? São alunos dentro dessa escola. Inclusive o Julian, que é aquele garoto fofo, adolescente fofo que eu falei que aparece no Gélido. Ele também está aqui, o personagem é retomado daqui. Ele é um dos alunos dessa escola. E eu achei interessante que agora que eu reli, eu reparei uma coisa, a forma como a tese elabora a escola e os alunos e tudo, me lembrou muito Hogwarts. Só que não é assim, não tem aquele divertimento todo que tem em Hogwarts, né? A coisa é mais séria. Mas mesmo assim eu gostei muito das figuras de adolescentes que ela cria aqui. Embora o destaque continue sendo, na minha opinião, o Julia. Também é uma trama, esse é A Última Vítima, que você tem a impressão que é uma coisa, né? Você é levada por um caminho e fica pensando que é aquilo e não é. Muito bom, muito bom.